Fala galera, Douglas Z por aqui, mais um episódio aí do podcast Papo Z. Hoje eu tô aqui com a Cris, me ajudando aqui nas perguntas. E eu trouxe uma convidada muito especial, ela é empreendedora, é da área contábil, da Exactus Contabilidade, amiga nossa. E madrinha de casamento. Com vocês, Selma Carvalho. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, para bater esse papo aqui sobre área contábil, sobre MEI, sobre empreendedorismo. Eu queria que, para começar, né, você apresentasse um pouquinho aí, falasse sobre você, Sim. sobre a sua família linda, sobre o seu trabalho, e aí depois a gente vai batendo um papo aqui, fazendo perguntas. Vamos. Bom, conta um pouquinho aí. Primeiramente, para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria imensa, dizer que, assim, a nossa vida se resume nos encontros perfeitos, né? A gente está sempre assim, se vê pouco, mas quando se vê é maravilhoso. Se vê bem, né? Se vê bem, é verdade. A gente marca muito, mas na hora certa, no momento certo acontece. Bom, eu sou a Selma Carvalho, eu sou empreendedora, né? Empresária contábil. Trabalho nessa área já há muitos anos, assim, quase 30 anos na área contábil, mas contadora mesmo, 21 anos, né? Sou casada, né? Como vocês sabem, sou cristã, tenho Maravilha. 2 filhas, né? Maiores já, estão criadas, lindas graças e maravilhosas. a Deus, meus bebês. Inclusive, parte da assessoria está aqui. Pra sempre. E casada, né, meu esposo, né, também meu braço direito, tudo devo a ele, né, abaixo de Deus. E é isso. E assim, na contabilidade, a minha vida se resume ao amor pela profissão, né? A gente fala que lidar com pessoas, você tem que amar o que você faz, né? Então, comecei muito cedo, vivência ali dentro do escritório da família, né? Aprendi muita coisa, todos os departamentos, porque a gente fala que a contabilidade, ela é uma veia, são veias, né? Que se encontram e no final você chega a uma conclusão. Então, eu passei por tudo que vocês imaginam dentro da área contábil. E cresci ali dentro, né? Aos 13 anos, 14, 17, 20, e assim foi. E aí foi quando eu descobri que realmente a minha vida estaria ali dentro para sempre, né? Eu não tinha outra profissão se não fosse a área financeira, contábil, né? Então, assim, mais a parte financeira. Eu comecei mesmo. Eu me lembro que o meu pai, a primeira coisa que ele me deu foi justamente o livro caixa, né? O famoso guarda-livros, né? Porque contador era conhecido como guarda-livros, não como esse cara, essa pessoa hoje conhecida, né? E a gente, quando se fala guarda-livros, a gente fala assim do arquivo, né? Aquela coisa, eu sou dessa época, né? Anos 90. Então, eu peguei toda essa fase. E aí, por que eu entrei? Hoje, meu nicho é a área financeira, né? Eu trabalho, assim, dando consultorias, mentorias na área financeira. Porém, eu comecei já nessa fase, nessa área mesmo, com uma caixinha de madeira, e ali todos os honorários, né? Eu que cuidava, puxava extrato de banco, né? Aquela coisa do fax, né? Que não se existe mais. E aí foi quando eu descobri, eu falei, não, essa área é realmente que eu quero. Mas passei por todos os departamentos, né? Então, a minha vida se resume ao escritório. Então, vamos dizer que o seu pai foi o maior influenciador disso, né? Que ele, há muito tempo, também é contador. Meu pai, acho que mais de 50 anos, né? Ainda atua, né? Ainda na área contábil também. Ele está mais ligado hoje ao terceiro setor, né? A parte de associações, igrejas. Ele domina essa parte. E as empresas, ele costuma dividir comigo ali, né? Que hoje ele está mais tranquilo, então a gente terceiriza algumas coisas dele. E começou como um negócio chato, assim? Ou foi bem de boa, assim? Tipo, você se identificou com o trabalho? Não, muito de boa. Tudo eu aprendi lá dentro, assim. Como eu passei por todos os pontos, todos os departamentos, eu me lembro que nunca foi penoso. Até mesmo, assim, uma época difícil que a gente teve, né? Que eu tive, particularmente falando, que eu sofri um assalto, né, fui baleada e tudo. Então, assim, mesmo essa fase, isso tudo trabalhando, tá? Aquela coisa eu já tinha me esquecido dessa história. Sai de um banco, entra no outro, aquela coisa assim. Então, sempre tem alguém te olhando, te seguindo, né? Mesmo essa fase muito difícil, para mim, assim, nunca foi algo traumatizante, né? Mesmo que eu passei por tudo isso, o meu foco era, eu estava na época estudando,
eu parei, né, por conta disso, mas depois eu falei, a primeira coisa que eu quero fazer é voltar. Parece que isso te deu até mais um gás, assim, aquela vontade de voltar, de fazer o que se aprendeu. É porque essa época a gente tá muito eufórico, né? Eu, na idade de faculdade, antes da faculdade, você fica muito assim, nossa, o que eu escolhi pra minha vida. E você acha que vai ser pra sua vida inteira também. Então, você pensa, nossa, é aquilo que eu quero. E você simplesmente vai. Você pode estar ganhando pouco. Mas você é aquilo que parece que você conhece esse propósito. É lógico que talvez isso um dia mude. Sim. Mas até então, aquilo é gratificante pra você. Que até chega a próxima pergunta. Qual a parte mais gratificante do seu trabalho? Acho que é ver, assim, a realização. A gente fala como eu lido com pessoas e empresas, né? Acho que a parte mais gratificante é o resultado. É eu poder participar da trajetória, da jornada do empresário, né? E aí, ontem mesmo eu recebi um áudio que é sempre muito... né? Vamos dizer assim, alegra o coração da gente quando você vê que o cliente fala, olha, você era tudo que eu precisava, né? Para entender, para pôr em prática. Então, assim, a parte mais importante, assim, algo que me deixa mais feliz é isso, é ver que o meu trabalho, ele chega aonde eu queria, né? No propósito que eu iniciei. Então, é ver, assim, o empresário realizado, né? Alcançando seus objetivos. Até fazendo um link com essa passagem sua de trabalho lá que aconteceu, que eu também não conhecia essa história, eu lembrei muito de quando eu comecei trabalhando numa empresa da área contábil também. Sim. Que eu chegava a fazer esse negócio de banco, né, de você fazer as coisas ali mais administrativas, e aí trazendo dessa história, desse início, para a Selma de hoje, que já tem o seu negócio, está começando a se relacionar com outras pessoas da área, buscando essa questão de mentalidade, conta esse momento que você está hoje, assim, de busca de estar se conectando com gente nova. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, são duas vertentes, né? A gente fala que para eu ser hoje, né? Hoje a gente tem aí uma trend, né? Que tem falado muito sobre isso, né? A Selma de hoje, diante da Selma de 20, 30 anos atrás. Então, eu agradeço a ela justamente por ter tido paciência, por ter caído, né, e se levantado muitas vezes, né, e a Cris conhece um pouco da minha história, né, então, assim, hoje eu me sinto forte, né, talvez pela idade que a gente, né, você vai alcançando situações, maturidade, né? Mas acho que hoje eu posso olhar para trás, né, eu conheço, assim, lido com muitas contadoras, né, e a gente é de uma comunidade, né, onde a gente divide ali situações, mais coisas boas, mas também tem as coisas ruins, né, do dia a dia. Sim. E hoje eu me olho e falo assim, eu ainda não estou onde eu quero estar, né, eu vou chegar, né, onde eu preciso, mas eu tenho uma rede de apoio que me ajuda muito, a família, né, tenho os amigos, né, pessoas que acreditam no meu trabalho, no meu propósito. Então, hoje eu consigo olhar para trás e ver que tudo fazia parte da estruturação, né, da construção da Selma de hoje. Então, eu me realizo, né, todos os dias. Eu falo que toda segunda-feira a gente pensa assim, domingo, amanhã, vai começar tudo de novo. É pesado e acaba não sendo, né? Não. Que é gratificante. Hoje eu olho para mim, né, quando saio da igreja, né, e vou para casa descansar, eu falo, poxa, amanhã mais uma semana, né? Quem será que vem, né? Na vida da gente, né? Porque eu conheço, todos os dias eu conheço uma pessoa nova. Todos os dias. Hoje mesmo já se apresentam, aí é cliente chegando, é tudo. Então, assim, são situações que me dão o up, né? O gás para continuar mesmo. Sim. E, Selminha, eu até puxei esse tema, porque assim, a gente sabe que a área contábil... Hoje eu sei a importância, né? Mesmo empreendendo, já tendo passado por algumas empresas da área contábil, assim... Hoje eu sei muito mais a importância disso, desde para quem é MEI, desde para quem está iniciando. Sim. Que a Cris me ajuda muito lá em casa, né? Com as finanças ali, principalmente da empresa, me organizar. Verdade. E aí eu sei que pelo menos a gente voltando lá na parte do contábil dos anos 90, esse tipo de profissional, eles são profissionais eram profissionais muito rígidos, assim, tipo, no sentido de não tinha tanta conexão com outras pessoas, assim, de network, essa coisa de buscar inovação, tecnologia, até sistemas, tudo era no papel, como você falou.
E tem alguma coisa assim que te fez virar buscar essa, porque eu vi um pouco dessa evolução sua também, né, de trabalhar com um escritório mais regional, depois buscar um novo ambiente, que você tem que se conectar com gente nova, e depois viajar, pensando em conhecer nova gente. Como é que tá sendo, como é que foi isso daí, assim? Não, muito bom. Eu não busquei isso assim, eu não falei, olha, eu vou fazer dessa forma. Eu acho que a gente está num mercado, né, onde existe uma evolução constante. A gente vê aí pela inteligência artificial, o que ela está fazendo com a gente. Então, assim, se eu não me adaptar, é impossível trabalhar nessa área. Porque hoje eu tenho clientes em outros estados, né, que eu atendo. Então, se eu não tiver adaptada às as novas mudanças, tecnologias, né? Então, assim, hoje eu preciso trabalhar de forma digital. Eu preciso alcançar pessoas que vão me procurar e eu vou dizer, não, eu posso te atender de forma excelente, entendeu? Então, não estando lá, mas de que forma? Né? Então, através de reuniões online e tudo mais. Então, hoje a gente consegue ter um braço maior justamente por conta disso. Então, você sente que o mercado está forçando essa evolução mesmo, para mudar, deixar para trás quem realmente não está disposto a se modernizar, e quem está disposto vai gerar novas oportunidades, vai ver que o negócio está crescendo. Exatamente. E assim, você falou dessas pessoas que eu caminho, né? Que pessoas que a gente vai conhecendo no caminho. Da minha área, antes a gente falava muito, é contador. Aí tinha aquela coisa da rivalidade, né? Aquela coisa de, é meu concorrente. Sim. Não existe mais isso. Eu acho que o mesmo espaço, o mesmo campo que eu tenho, ele também tem. Então, não tem essa mais de brigar entre si, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Assim como em qualquer área, não vou dizer na contabilidade, mas a gente está o tempo todo buscando alcançar, né? Os clientes, as pessoas, né? Em todos os sentidos. E se a gente for falar de concorrente, mas depois eu te falar. Não, eu ia falar da questão das mudanças, porque o mercado, ele te empurra, né? Então, surgiram muitos parceiros na área contábil. A gente, né, tem... Se for citar aqui dois, que é mais da área de sistema de financeiro, então ele te empurra para eventos, ele te empurra para você se atualizar no sistema, na automatização, e até para melhorar o processo do seu trabalho. Porque imagine só, você hoje, em 2025, trabalhando lá com papel. O cliente de outra cidade, ou até de um bairro mais distante. Antigamente ele mandava um transporte com aquela quantidade de documento. Aí era uma pessoa para ficar visualizando aquele documento, extrato com o documento. Hoje não, exato. A gente vem tudo digitalizado, ou dentro do sistema, que já dá a baixa daquilo e a gente só importa na contabilidade. Olha, a minha experiência como contadora foi boa para esse podcast. Não, lógico, conecta demais. A base, eu entendo, né? A base. Exato, né? e conecta a gente sofreu muito com isso já, então a gente sabe como funciona. E essa questão de concorrente que você falou, que isso é uma visão, acho que para todos os mercados, se a gente for falar de quantas empresas tem no Brasil, a gente sabe que são milhões, né? Milhões. Então, assim, não existe tantos milhões de escritórios contábeis quanto o volume de empresas. Não. Né? Porque existem outros segmentos e tal. E falando um pouquinho sobre o MEI, que eu sei que MEI é o pontapé inicial. Isso. Né? O que a gente pode falar pra gente começar sobre assim, o MEI? Pra galera que quer entender, que quer começar como MEI, né? Que eu acho que talvez é um ponto principal para quem tá empreendendo. Eu falo isso porque... Eu falo muito de empreendedorismo e eu sei que o empreendedorismo, às vezes, ele começa na informalidade. Sim. E depois você pensa em, poxa, eu vou abrir um MEI, vou começar a ter o meu CNPJ para ter uma conta, para ter crédito, para... Então, fala um pouquinho sobre isso aí, Selminha. Quando que você acha que é o melhor momento para começar a ser o MEI? Sim. Bom, eu acho que assim, eu tenho certeza, né? É igual você falou, você começa a empreender muitas vezes antes do MEI. Sim. Né? Às vezes a pessoa, ela dentro de casa, ela começa a fazer um bolo, né? Um salgado, e ali ela nem sabe que ela pode se formalizar, né? Profissionalizar o negócio. Então assim, a gente fala que o MEI é a porta de entrada para você empreender de forma organizada, né? E aí tem os benefícios do MEI, que muitas vezes você tem que... como profissional, eu preciso explicar para ele, para mostrar. Apresentar para o cliente. Porque ele acha só que, assim, é uma pequena taxa que ele paga por mês. Poxa, eu vou pagar isso, né? Mas não, aquilo é um benefício para você. Então, a gente fala, é uma porta de entrada de um custo, com um custo baixo,
né, que você vai se moldar, se adaptar, porque entenda que isso aí é um trampolim. Você vai passar pelo MEI e depois ninguém quer começar pequeno e ficar pequeno, e ficar ali, continuar nesse estágio. Quer crescer, né? Então, a gente fala que você começa pequeno e aí o MEI é isso. O MEI, ele é um início. Eu sou da época do início do MEI, quando foi instituído. Bem antes eu já estava, mas assim, quando começou a se falar, a gente falava, mas como vai funcionar? E tem ajudado muita gente, né? Então, a gente fala que é para iniciar. E depois, conforme a evolução, o crescimento, aí você pensa numa transformação e tudo mais. Mas o MEI hoje é algo assim, é uma conquista, né? Respondendo a sua pergunta, é uma conquista para aquelas pessoas que querem começar, né? Que querem empreender, que querem trabalhar, né? Fazer o que faz, né? Se está dentro da área, tem muitas pessoas que me procuram e falam, quero abrir o MEI. Né? Aí eu falo, bom, primeiro você me conta o que você faz. Porque aí a gente vai dizer se encaixa ou não. Porque muitas vezes não é Geralmente, eu acho que muitas pessoas procuram a modalidade MEI mais pensando num futuro aposentadoria, né? Porque assim, eu sou autônomo, não contribuo aqui com a Previdência, por onde eu posso começar? Eu e aí acho todo MEI, já começa pelo MEI. Eu acho que às vezes quem pretende começar no MEI, às vezes é mais para ter emissão de nota. Eu acho que é uma visão mais clara, eu acho. Momento, né? Porque quase que não se pede a nota em si, né? Dependendo do que vai, você faz bolo, Você acha que as pessoas que querem começar com MEI, elas pensam nessa parte de... Previdência? Você acha? Eu acho, Você não acha, sei. Selminha? Me diz, contadora. Você acha que elas não chegam a pensar nisso? Eu acho que aí já vai do que você incute, né? Ali na assessoria, o que você explica. Porque muitas vezes eles não entendem que essa contribuição, que o valor que ele vai despender é ligado diretamente à aposentadoria. Então a gente já pode começar dizendo uma curiosidade de pessoas que querem iniciar no MEI, que o MEI ele contribui para a aposentadoria. Com que certeza. É uma coisa uma informação que poucas pessoas às vezes sabem. Poucas pessoas sabem. Um exemplo bem recente. Há 5 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu abri uma empresa, um MEI, para uma pessoa que precisava, né, vamos dizer assim, complementar um período para fins de aposentadoria. E aí, segunda-feira agora, a gente deu baixa no MEI, porque ela chegou nessa complementação, né, no tempo que ela precisava, e aí deu tudo certo. Então, assim, depende, logicamente, do motivo. Vamos supor, não para qualquer tipo de aposentadoria. Né? Às vezes existe aquela confusão de, aposentadoria por tempo de serviço, paguei a vida inteira, agora então vou pagar como MEI e vou conseguir. Não. É outra coisa, né? Aí já é uma outra questão, mas para quem, vamos dizer assim, não contribuiu tanto tempo, né? Então tem aquela modalidade por idade ou por invalidez, né? Então a pessoa vai contribuir e aí tanto ela tem direito a um auxílio doença, a um auxílio maternidade, no caso da mulher, e completando os 15 anos, ela tem direito, 15 anos de contribuição. E para a mulher, 62 e 65 para o homem, 65, 67, consegue se aposentar por idade. Então, assim, é um benefício muito bom. E aí, tanto essa questão... E também a pessoa pode emitir as notas, né? Como vocês falaram. Ela tem condições de trabalhar formalmente, né? De alcançar clientes que, eu só trabalho se você me fornecer nota, né? Só vou poder, vamos dizer, receber trabalhar com você se você emitir nota. Então, o MEI pode, né? Então, muitas vezes, também é um benefício. Então, o que o pessoal me procura, né? A empresa que eu estou trabalhando pediu o MEI para emitir nota. Então, é mais por isso. Então você acertou, amor. Eu falo pela sensação. Eu falo até pela sensação minha de... A gente vai falar um pouquinho também dessa minha passagem pelo MEI, que eu estou também numa crescente aí. Então, uma assim, transição, né? Uma transição que a gente está também do MEI. E eu falo pela minha visão. Porque é óbvio que a minha esposa aqui, a Cris, né? Ela fala assim, muita formalidade. A Cris, às vezes ela tem essa visão dos benefícios, mas eu vejo que poucas pessoas vão buscar o MEI por conta disso. Verdade. Isso acho que é uma curiosidade, por isso que é legal de a gente ressaltar. Sim. Que isso acaba contribuindo. Óbvio que eu tenho várias dúvidas, por exemplo, você acabou de citar a questão por idade. Então, se a pessoa é um MEI, qual a vantagem que ela tem em relação à pessoa que se aposenta por idade? Isso acelera?
Não entendi bem essa parte. Você fala, ela vem contribuindo como MEI. Certo, e ela chega na idade de aposentar. Então, Certo. o que ela foi aposentada por conta da idade ou porque ela estava contribuindo? Como que é isso? As duas coisas. Então ela unifica, As uma coisa duas contribui à coisas. outra. Exatamente. Então, por exemplo, não só o fato de você ter a idade mínima, mas você precisa ter o tempo mínimo de contribuição. São 15. 15 anos. Né? Então, assim, você precisa alcançar esses 15 anos de contribuição. Quer dizer que se a pessoa chegar numa idade e ela não tem esses 15 anos de contribuição, dificulta. Aí dificulta. Aí já teria que optar por um outro tipo, né, de aposentadoria. Que aí começa, muitas vezes, com auxílio-doença, que aí ele vai reverberar, chega num invalidez, né, até chegar numa aposentadoria, não por idade, ele fica ali como invalidez mesmo, né. Mas então, assim, ó, tem que deixar bem claro que não só a questão dos 15 anos de contribuição, mas ele precisa alcançar a idade mínima. Né? Muitas vezes a pessoa alcança a idade, mas aí quando vai fazer a contagem, né? Quando a gente faz lá a contagem e vê tudo, fala, olha, faltam 5 anos, 7 anos. Então, muitas vezes essa pessoa tem que complementar esse tempo para conseguir dar entrada. Entendi, legal. Eu ia até numa parte essa parte mais técnica, assim, por exemplo, se eu contribuir como, sei lá, CLT por um bom tempo, e a partir de agora eu estou contribuindo como MEI. Quando chega lá aos 62, né, que você falou, eu posso ter algum problema aqui? Tipo, uma parte é de uma forma e depois mais 10 anos de outra? Não. A única coisa é que, assim, até aqui, vamos separar dois estágios, né? Você contribuiu até agora como CLT, que te dá direito aos 2 tipos de aposentadoria, tanto por idade como por tempo de contribuição. Porque para quem é CLT ou quem é autônomo ou empresário, ele recolhendo o INSS no código correto, ele pode se aposentar por tempo de contribuição. Que aí entra essa regra nova, né, que o governo 2019 instituiu, né, a reforma previdenciária, que é inalcançável, né? A gente fala que então mudou tudo. Então, fala-se de pontuação, onde você soma a sua idade com o tempo contribuído. Então, se, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que você fez, que você deu, você pagou até agora como CLT. E aí você abre um MEI hoje e começa a contribuir. Daqui até, vamos dizer, até completar lá 60 anos. Você vai contribuir esse tempo todo, só que esse tempo que você pagou como MEI, para você se aposentar por tempo de serviço, que aí ele considera os 80% contribuídos. Então, ele pega a época do CLT e também a época do MEI. Só que para você se aposentar com um valor maior do que um salário mínimo, porque o MEI é isso, é você contribuir 5% do salário mínimo e você se aposenta sobre ele. Sim. Só que quem é CLT ou autônomo ou empresário, ele tem uma alíquota diferenciada que ele recolhe e aí ele tem direito à aposentadoria sobre aquele valor. Então, a alíquota pode variar, 20%, né? Vamos dizer, para quem é autônomo e empresário. Empresário é 11%. E quem é CLT é dentro ali da folha de pagamento, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você visa uma aposentadoria por tempo de contribuição, o ideal é que não seja o recolhimento no MEI. Ou que você faça o recolhimento do MEI, mas complemente no carnê. Interessante. São tantas informações que eu hoje, com o mínimo de informação que eu tenho, acho que poucas pessoas estão querendo ir por um tempo de contribuição, porque realmente está cada vez mais difícil. Mais difícil. Né? Às vezes a pessoa, ela contribuiu muito tempo, né? Tipo, tô com 59 anos, contribuí até, 35 anos como CLT ou então empresário. Vou abrir um MEI para complementar. Então, a gente fala 5% mais a diferença, né, entre 11% ou 20% para você se aposentar considerando tudo. Senão, você se aposenta, mas sobre um salário mínimo. Aí, na hora de dar entrada, tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que é interessante, né, assim, pensando numa gestão financeira da sua vida, porque uma aposentadoria é você pensando. Então, é uma gestão hoje que você faz de contribuição para receber. Vai receber?
Não sabemos. Porém, eu acho que é importante, por mais que você tenha ali, faça sua reserva de emergência, né? Sim. Pensando numa previdência privada, eu acho que é importante você também pensar, né, na questão da previdência, porque é um a mais ali para você. Sim. Né? 5% ali do salário mínimo, um pouquinho a mais, eu acho que é importante pensar nisso, né? Sim. Eu acho que é importante. A gente fala, às vezes, numa consultoria, alguma coisa que a gente, né, conversa sobre aposentadoria. Hoje em dia, a gente pensa muito nessa questão da previdência privada. Sim. Né? Eu acho que nós, vamos dizer assim, nós jovens, né? Então, hoje, quem está começando com 20 e poucos anos, a cabeça é outra, né? De quem começou... investidor, é cabeça de investidor agora, sim, né? Então, de quer dizer, criptomoedas. Né? Então, criptomoedas. Então, não só isso, mas você já não pensa, vou começar a contribuição agora para me aposentar no futuro, não. Então, a gente fala, contribui, né? Para fins aí de uma necessidade, mas você quer um negócio palpável no futuro, é preferível você fazer um plano de previdência para você realmente ter ali um retorno quando você for descansar. Porque se você hoje começar pensando em se aposentar, previdência, né, social, eu acho que é impossível. Eu também eu acho que tenho é mais esse pensamento. Quem veio. Para quem já veio, eu acho que quem né, já conseguiu. É verdade. Bom, agora continuando do MEI, né? A gente vê muito, assim, acho que a gestão financeira da sua vida, seja ela pessoa física ou jurídica, a gente vê as pessoas se perdendo demais, né? Sim. Qual a dica que você dá para um MEI que está começando? Por onde eu começo? Ok, emitir meu CNPJ, né, para formalização. E agora, como que eu vou fazer gestão disso? Sim. Gestão financeira, né? Falando... Ainda mais que nós estamos falando com uma consultora financeira. Qual a sua dica? Bom, a minha dica, que a gente fala muito, é você entender que você precisa separar o que é a pessoa física e a pessoa jurídica. Acho que a primeira consciência é de você não mais pensar como uma pessoa só. Você é uma pessoa que agora você administra uma outra pessoa, que é a pessoa jurídica. Então, a primeira coisa é você ter... consciência de uma organização, né? De você saber, olha, o meu salário é R$2.000. Chegou nos R$2.000, eu não vou fazer mais nada. Agora só o mês que vem. Quer dizer que o lucro da empresa não é para viajar, né? Não, e nem para comer japonês. Não é. A empresa, ela não vai... Ela não está ali disponível para você fazer o que você quer. Então, você tem que entender que chegou no limite, você tem que parar, né? Sim. A empresa, ela é uma organização que, independente do tamanho, tá? A gente está falando do MEI aqui, de quem está iniciando. Então, justamente isso. Mesmo quem é MEI, eu falo para todos. Gente, tenha essa consciência. Estabeleça já no início um prolabore, que a gente chama. Então, mesmo como MEI, estabeleceu aquele valor, primeiro vamos sentar, vamos pôr tudo no papel. Você paga aluguel, né? Você tem despesa com seus filhos, com a sua casa. Então, qual é a sua despesa? Eu preciso de X por mês. Então, esse valor você vai retirar da empresa, passou dele, vai ficar lá. Você vai criar um fundo de reserva, né? Vai deixar a empresa... para crescer, ela precisa ter ali uma movimentação. Sim. Então, ela vai pagar os impostos dela, ela vai te pagar, né? E o resto vai ficar lá, né? Paga os funcionários e tudo mais, e o resto fica lá. Então, é ter a consciência de que são duas pessoas separadas, né? A conta bancária, né? Eu falo muito para minha manicure, minha cabeleireira, eu falo para elas, quando eu vou fazer o pagamento, falo, essa conta aqui é a física, tá certo? Né? Então, é justamente já dando aquela chamadinha, né? E elas ficam, me ajuda. Aí eu falo, não, eu tô te ajudando, eu tô falando. Aí, quando eu volto, já tô no PJ. Aí eu falo, é assim que se fala, né? Então, é isso, é você separar, saber o que é seu e o que é da empresa, para você enxergar algum resultado. Senão... É o princípio da entidade, né? Vamos, Exatamente. Quem esteve ali não na faculdade... Não começa no tecniquez aí. Eu falo pro Douglas, é princípio da entidade. Mas isso daí eu aprendi, isso aí foi muito legal. Separar. Isso aí eu consegui aprender, principalmente no ano passado, a gente crescendo aqui. Sim. Mas eu vejo você falando da parte financeira, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, até as finanças pessoais é algo que precisa ser discutido. Sim, com certeza. Porque as pessoas não têm noção
do que é finança pessoal, obviamente que tem os custos e tudo mais. Só que aí quando a gente vai empreender de forma empírica ali, de raiz mesmo, a pessoa já não tem a organização na pessoal. Para ela, a empresa, assim, é mais um... Como é que é? Trabalhar por conta. Eu falo um pouco disso também. Então, assim, é uma grana que veio extra. Então, ela não começa a visualizar aquilo de uma forma que ela possa escalar, que ela possa crescer, fazer um negócio... E às vezes ela é essa pessoa, né? Ela às vezes é a única provedora, né? Da casa dela, seja ela mulher ou homem, que seja. E aí ela fica meio perdido. Tipo assim, e aí a gente conversa muito sobre isso. Ok, a gente vai alinhar as despesas pessoais. Então... aí você entra assim, poxa, então eu tenho que tirar X da empresa. Nossa, mas é muito hoje pra eu estar tirando da empresa. Então você vai ter que correr pra diminuir as suas despesas pessoais. Não vai ter jeito. Mas você vai ter que o cartão de crédito, né, aquela coisa toda, vai diminuindo para que você possa dar saúde para sua empresa. E assim você ter saúde dos dois lados e conseguir fazer reserva. Vamos considerar, a gente fala reserva de emergência, mas a gente não quer que tenha emergência, mas uma reserva, vamos falar assim. Ter reserva para os dois, porque a sua pessoa física, às vezes, ela precisa olhar que também tem um dinheiro guardado. Porque senão ela desmotiva. E a sua empresa também precisa olhar que tem um dinheiro, um caixa ali, porque você precisa ter uns 3 meses ali guardado. Funcionário, rescisão, ou que seja. Ou uma devolução, né, de um cliente, de um produto. É o que eu ia até falar, assim, por essa consciência financeira, as pessoas, se elas veem um dinheiro lá, já é para emprestar para um parente. Mas sabe o que já é alguém querendo. É a nossa cultura, né? A cultura. Entendeu? Na verdade, a gente foi ensinado assim, né? É você, tá ganhando dinheiro, que bom, né? Faz 3 meses que eu tô trabalhando por conta. Quando você fala, eu tô empreendendo, você traz para você, e aí você fala, não, agora é comigo, né? Então, quando você não tem alguém que te ajuda, que pega na sua mão e fala, olha, não é assim, né? Pega a caneta ali, junto com a sua mão e fala, você tem que fazer assim. Então, é aí que entra o profissional que faz essa gestão, que ele faz essa condução. Mas aí, ele não tá 24 horas com a pessoa. Então, a gente faz ali um planejamento, né? Explica para o cliente, para a pessoa, né? Tanto empresa ou pessoa física, e deixa ele trabalhar ali com o que ele tem na mão. Aí, quando a gente fala isso, aí a pessoa começa a ter a consciência. Então, enquanto pessoa física, ela tem as obrigações dela, igual você falou, a gente fala, tem que enxugar o máximo, né? Tentar trabalhar ali com as armas que você tem, né? Você tem ali... preciso colocar um quadro na parede. Eu só tenho... Não vai colocar. Né? Eu tenho só o prego e uma faquinha, né? Não, você precisa de um martelo, né? Então, você tem que ter a consciência de que com as armas certas, né? Sim. Justamente você trabalhar planilhado. Eu não sei mexer com planilha. Não tem problema. Vai no papel mesmo. Pega ali a folha de caderno, começa assim, né? Fala, eu recebo 10 mil, eu pago 8, né? O que sobra, não tenho. Tem 2 mil aí? Não tenho. Não tem. Sabinha, hoje você, além da parte contábil, você faz você auxilia as pessoas nesse sentido? De fazer uma organização? Porque eu acho que são coisas diferentes, né? A parte contábil e a parte financeira, a parte contábil é muito mais técnica, fiscal, DARF, imposto, mais obrigação, imposto, balança, né? é mais, vamos considerar assim, você é um profissional da Receita Federal, vamos considerar assim, né? Quando você está falando de contabilidade, parte técnica. Quando você fala de gestão financeira, você é um profissional cuidando do seu cliente. Exato. Né? E eu acho que isso traz valor para o seu trabalho. Você não a gente falava muito assim de darfista, né? Só aquela pessoa que faz o DARF e manda, né? Assim, aí você dedura lá para a Receita Federal, meu cliente deve isso para você. Cliente, você precisa pagar isso para a Receita. Não. Aí você traz esse valor, você anda com o cliente. Isso que aí sim é uma... Pode-se dizer uma contabilidade consultiva, né? Consultiva. Isso é uma novidade? Isso é uma novidade que você vem fazendo ou já tem um tempinho já? Já. Eu comecei nessa área porque eu vi muito a necessidade. Muitos clientes perdidos. Que imagino que leva tempo também, né? De você conhecer a empresa, entender quais os objetivos que ela tem para desenvolver um plano ali, de repente. Exatamente. Hoje eu tô, assim, voltada mais a parte consultora, né? A parte de consultiva mesmo, né? De vamos dizer assim, de ajudar o cliente. Eu acho gostoso essa parte, né? De ouvir o cliente, de poder dar direção. Eu falo que assim, eu gosto de ouvir o cliente, né? Eu não gosto muito de falar, eu sou muito ouvinte. Então, eu deixo o cliente expor a necessidade dele e aí eu entro com a questão
da resolutiva, né? Falar, vamos por esse caminho. Então, hoje eu faço muito essa questão da consultoria, né? Eu estou montando, inclusive, uma mentoria voltada a isso, né? A parte de educação financeira. Quando a gente fala de educação, Legal. você forma alguém, você forma uma mentalidade voltada a essa questão financeira. Que é importante. Né? Então, justamente isso, e a consultoria é muito importante. Então, hoje eu já tenho um braço, né? Eu falo que a gente trabalhando ali, você vê assim as necessidades e aí se tornam oportunidades. Então, qual é a oportunidade hoje? De eu ajudar o meu cliente, fazer um BPO para ele, né? Algo assim, olha, não se preocupa, eu vou emitir suas notas, eu vou emitir seus boletos, eu vou cuidar do seu financeiro, contas a pagar, receber. Então, o cliente fala para mim, meu Deus, era isso que eu precisava. É porque às vezes o empresário nem gosta dessa parte. Ele porque o empresário está focado em realmente fazer o dinheiro, fazer o negócio acontecer. Eles falam isso. É exatamente isso. Eu tenho um exemplo em casa, né? E eu tenho essa mesma mentalidade. Meu negócio, assim, é fazer geração de caixa, entendeu? Reunião, não é ficar assim, contrato, poxa, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que fazer ali? Cara, eu acho que se a gente tem um braço realmente que auxilia nisso, que deixa você tranquilo pra focar no que você é bom... É verdade. Eu acho que é fica muito melhor. Dá certo. Eu acho que, por exemplo, você, como um empreendedor, uma pessoa totalmente envolvida em vamos dizer, alcançar pessoas, transformar vidas através do seu trabalho. Você vai se preocupar com, agora eu tenho que... Hoje, que dia é hoje? Dia 19. Meu Deus, hoje está vencendo isso. Se você tem alguém que faz isso para você, você consegue desenvolver o seu trabalho muito melhor. Né? Então, às vezes, se você tiver que fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue nenhuma coisa nem outra. Hoje eu tô focado muito em criar automação para reduzir trabalhos, né? Tarefa repetitiva, principalmente de atendimento. Sim. E usando inteligência artificial também para alguns atendimentos, para tornar mais humano, né? Para poder entender um áudio, trazer uma resposta, buscar uma informação em algum lugar. E é uma coisa que envolve muito atendimento e vendas. Exato. E não gestão financeira, contábil ou qualquer coisa. Então, apesar de eu ter uma noção muito superficial, mas a Cris manda muito bem lá, me ajuda demais com isso. Os anos de contabilidade me deram uma base boa. Eu falo isso direto pra ela. Básico, né? Que o básico funciona. Não é só no podcast, não. Eu falo pra ela isso todo dia, que é muito importante, me ajuda demais. Eu falo porque, assim, eu vejo a parte contábil, nessa parte um pouco mais chata, que em roda de conversa, a galera sempre fala que, poxa, o contábil, não, deixa esse assunto pra lá. Sim. Mas na hora do dia a dia, assim, sabe o quanto é importante realmente. Quando você tem uma contabilidade, como você comentou, de poder olhar as finanças, dar uma orientação, falar, esse dinheiro, eu não sei se chega a esse ponto, mas, a empresa tem um caixa, você pode, de repente, fazer acho que já não entra muito nessa parte financeira de aplicação, de investimento. Sim, até chega nessa parte também? Entra porque aí, por exemplo, se o cliente, ele consegue olhar para esse norte, né? Olha, sobrou. Você tem um pouquinho de cultura nisso, né? Sim, aí a gente já fala. Eu tenho alguns conteúdos que eu falo sobre isso. Porque eu vi a Cris falando de cripto aqui, eu sei que você, né, tem um cliente um pouco próximo, assim, que fala muito sobre isso, e é interessante, né? Você tem uma noção, não só de... Eu sempre converso até com o Douglas, assim, né, isso. E também pra família, né? Sobrou um dinheiro, poxa, onde eu coloco? Eu sempre falo assim, vamos para aquilo que é mais seguro, né? Então vamos para um CDB ali, pronto. Isso. Tá ali rendendo mais que a poupança, ok, tá guardadinho e tá rendendo mais. Exatamente. Isso até para dar segurança, porque às vezes a pessoa nunca fez isso na vida, nem na poupança ela colocou, ela fica com medo. Nossa, mas aí o banco, né, como é que vai ser meu dinheiro lá? Então você explica, o CDB, eu acho que eu tô indo pra um caminho bom, então, viu? Sim. Eu acho que hoje a gente tem tantas opções, né? Tem o CDB, CDI... Tesouro Direto, são tipos de investimento, né, de aplicações que você tem um retorno bacana. Depende da sua necessidade. Sim. Se você fala assim, não vou pensar em fazer nada agora. Então, vamos pensar, então, num tipo de aplicação que ela rende mais e que você não vai precisar... Não precisa pegar agora. Né? Então, assim, hoje a gente tem tantas opções, né? Além da poupança, né? Sim. Tem muita gente, como você falou, não rende nada e as pessoas têm medo mesmo, né? Então, hoje a gente tem outras vertentes aí, outras formas de guardar.
né? Sim. Meu Eu acho esse assunto- assunto de gestão financeira, ele é muito bom. Não, e renderia muita conversa, Muita coisa. porque já muda para um assunto de, pô, você falou do CDB, eu entendo muito pouco, mas eu acho que ele ajuda a fugir um pouco da inflação também, não é um Sim. dinheiro que meio que vai se corrigindo ali pela valorização. Eu falo porque a gente começa a pensar de dólar, começa a pensar em um monte de coisas para cripto, que eu entendo um pouco também, Sim. mas aí muitas É, variáveis. aí São você- Mas eu acho aí, que- como diz, né? Precisa uma Sim, outra- vai Um outro podcast é pra outro isso. falar podcast. depois, né? É, Só sobre mas- os tipos de investimento. Mas assim, Mas é uma você coisa entende muito que se a legal. gente tivesse essa gestão financeira desde a infância, com certeza muita coisa seria diferente. É verdade. A criança com que certeza. recebe ali R$ 100 do pai todo mês, ela já saberia como fazer a gestão daquele dinheiro, não só Verdade. gastar. E aí você cresce, aquela criança de repente já cresce com aquela voltada pro empreendedorismo e ela já sabe como fazer isso na empresa dela. Porque a gente vê muita gente perdida, né? Eu fui da contabilidade, a última empresa que eu fiquei foram 10 anos, saiu ano passado. Então, muito cliente que vem, às vezes, é muito perdido. Principalmente o pequenininho ali, ele não sabe por onde começar. E aí, cometem muitos erros, né? Que aí, até uma pergunta aqui. Qual o maior erro, assim, que o MEI ele mais comete, né? Nessa fase dele, assim, de... No início. Poxa, no início. Eu acho que eu até tenho uma resposta pra isso, Eu acho que a gente né? pode até já ter pincelado aqui, né? Essa questão de exatamente. separação, eu vejo como um principal problema mesmo Sim. Eu inicial. também vejo um principal Mas eu vou problema. deixar assim, tem algum outro, Selminha? Além Não, disso? acho que é esse. Principal, eu acho que é assim, por mais que você vê o MEI como algo que você consegue, tem muita gente que me procura, já abriu, já fez tudo, Uhum. então ele já tá, pra ele já tá tudo bem. Não, eu acho que você precisa entender onde você está pisando, né? Apesar de ser fácil, de ser muito simples, né? Em falando assim, mas eu acho que precisa ter um profissional que te orienta, né? Mesmo que o MEI, ele muitas vezes não precisa de um contador, realmente, Sim. né? Mas se ele quiser, se ele tiver em mente algo assim de crescimento... né? Pra Então, crescer, você tem que estar perto de quem vai te Sim. levar pro próximo exatamente. passo, né? Um dos maiores erros que a gente vê é você desprezar, às vezes não saber os benefícios que o MEI te traz, né? Com a contribuição, que muitas vezes isso é muito sério. A pessoa abre o MEI e só porque ela tem ali o CNPJ, ela deixa rolar. E ela não sabe que aquela contribuição ajuda ela. E muitas vezes ela se torna um problema quando você não mantém ela organizada, em ordem, em dia, né? Então, algo assim que era para te ajudar se torna um problema. Então, o erro é você não procurar orientação e você achar que dá para fazer sozinho e você... E simplesmente abrir e não pagar o DAS. não pagar. Esse é um problema, porque depois passou um ano e aí você fala, poxa vida, veio uma mensagem da Receita Federal para mim, eu não sei, o que tá acontecendo? Ou você... Não pagou, e aí né? eu não entendo por que é justamente isso, Não, é um volta erro... de novo nas finanças. Justamente, é um erro muito Infelizmente, comum é o quem problema. abre o MEI e não entender que isso é uma obrigação. Sim. Assim como a conta de luz que você paga em casa. Você precisa pagar isso. Sim. Isso vai ser cobrado com juros, com multa. Tudo. Entendeu? Vai pra procuradoria, vai ter 20% e mais não sei o quê, e mais não sei o quê, e vai virar uma bola de neve isso. Quando a pessoa pensa que aquilo vai caducar, né? Uhum. Tem gente que fala assim, mas eu nunca usei. Nossa, eu ouço muito isso. Sim. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu tenho um cliente, eu não vou falar mal dele aqui, mas eu tenho um cliente que uma vez ele estava com uma dívida de 5 mil reais, ele falou, mas eu nunca emiti nota. Eu não... tenho alguns, assim. Por isso que a gente tá falando do maior erro deles, né? Então assim, acho que a gente precisa, a gente que eu falo é assim, quem é dessa área, quem tem um pouco de entendimento sobre isso, acho que é nossa obrigação explicar, orientar essas pessoas, porque muitas vezes ele realmente não sabe, né? Sim. Mas se ele tiver uma orientação mínima ali, algo bem básico, ele vai conseguir, ele vai entender que aquilo não só vai ajudar ele, como também pode se tornar um problema, né? Porque lá na frente, quando ele precisar usar esse CNPJ e ele vê que ele não consegue porque foi baixado, né? Tá com pendências. E ainda ganhou uma dívida ainda, né? Por Ganhou não uma ter essa dívida. organização. Então, É. eu volto um pouquinho naquilo que a gente tava falando do começo, né? Dos benefícios do Os MEI. benefícios. As pessoas, porque muita gente também, às vezes, acaba não
fazendo isso de forma organizada, por pensar que não tem, pô, só tô pagando imposto, né? Entra aquela cultura também, que a gente tem muito imposto no nosso país. Sim. E as pessoas pensam, é mais um imposto que eu tô pagando ali. Então, acho que linkar também com os benefícios que a gente falou do início ali, de ajudar na aposentadoria, Sim, fora outros benefícios, para quem tá assistindo a gente conseguir pensar, poxa, agora eu entendi o porquê e vou até orientar pessoas que estão com um problema no meio para procurar alguém para organizar. Entender que todo aquele pagamento também, de alguma forma, ele, se a gente parar para pensar na modalidade, no modo que a gente pensou, vai ser retribuído na aposentadoria ali de alguma forma para a pessoa. Né? Exatamente. Eu acho que com uma boa orientação, a pessoa ela tem ela segue bem, né? Eu acho que em todos os sentidos. Sim. Precisa ter, né? Precisa ter essa base. Agora, assim, qual o momento que o MEI fala assim, nossa, é hora de mudar, uma transição, assim, né? Qual é esse momento, assim, que... Ou até para a pessoa se preparar também. A gente fala porque a gente passou disso recente, então eu quero ouvir de você primeiro. Estamos nessa fase. Assim, quando que você olha assim para uma empresa e fala assim, ó, tá na hora de deixar de ser MEI, você cresceu e vamos vambora. Você já não é mais criança, né? Agora você é um adolescente, porque existe o medo de sair, não, mas eu tô pagando um pouquinho aqui, deixa eu aqui, né? Exatamente. Eu acho que o momento onde o MEI, né, vamos dizer, o microempreendedor, ele passa de microempreendedor para empresário, de fato, né? Aquele médio, é quando ele vê a necessidade, o faturamento dele começa a exceder, né? Passar do limite ali, ele precisa de braços, né? Muitas vezes ele precisa de 2, 3 pessoas para ajudar ele. Então, se ele trabalha ali num serviço, né? Muitas vezes ele mesmo consegue manusear tudo, mas se for um comércio, ele precisa de alguém no caixa, alguém na reposição. Então, isso vai crescendo de forma como ele não consegue mais se manter. Então, é onde a gente... os contadores são procurados, né, justamente para fazer essa transição, essa transformação. Acontece muito no final do ano, que é quando a gente tem ali as datas, né, de limite para fazer essa transformação. Mas durante o ano também, a gente vê, eu pego muitos casos, falo, olha, eu estou preocupado, porque eu estou vendo, eu sei que o meu limite é tanto e eu estou ultrapassando. Então, aí a pessoa vê essa necessidade. Aí, quando eu vou olhar, né, olhar ali dentro, na alma mesmo da empresa, eu vejo, não, realmente, você já precisa se transformar. Aí vem toda... aí a orientação é diferente, né? Não só de pagar aquele DAS, né? Mas aí ele vai entender. Eu tenho... A maioria dos meus clientes que foram transformados, hoje eles têm ali uma estrutura bacana, justamente porque eles tiveram essa orientação. Eles entenderam que os custos viriam, mas porque é fruto do crescimento dele. Então, não tem... Não tem que ter medo, né? Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Eu acho que o medo, ele trava, né? Ele bloqueia muita coisa. Então, quando ele entende que para ele crescer, ele vai passar por essa transição, e isso vai ser bom para ele, né? Eu tenho uma história, né, de um cliente em potencial, né? Um cliente hoje, ele não é mais nosso, que ele está em outro lugar, mas a história dele é muito, muito forte, assim, de como ele começou e como ele está hoje, né? Uma pessoa que tinha um faturamento de R$1.000 por mês cortando o cabelo, e aí ele me procurou e, não, eu tô com umas ideias, né, uns planos aí, e eu queria pôr em prática, mas não tem nada a ver com o salão. Aí eu falei, então vamos conversar. Então era toda semana eu fazia reuniões com ele, né? E a gente foi estruturando ali, montando. Hoje ele fatura 5 milhões por ano. Uou. Tem uma folha de pagamento, né, de 50 Chega a arrepia. Quando fala em milhões, a gente já fica... Aí a gente, quando a gente se fala, ele fala, olha, você fez parte disso, porque eu nunca entenderia, né, se eu conseguia ou não chegar nesse patamar se eu não tivesse uma base, né? Então, tudo isso para nós é uma alegria, né? Que eu falo que a alegria do meu cliente, né, de ver ele progredir, crescer e tudo mais. Uma curiosidade, nesse caso ali, ele é mais de serviço ou é comércio? O que seria? Indústria. Indústria? Indústria.
Aí joga um outro jogo também. Totalmente o ramo. Bem diferente. Eu falo porque a minha curiosidade fica muito nisso, né? Eu tenho uma noção, assim, um pouco de negócios. Eu não sei, seus clientes são mais da área de serviço, comércio, como é que é isso hoje? Então, eu não trabalho nichada. Eu tenho clientes desde o marketplace até a parte de serviços, né? Um profissional da saúde também. Eu atendo no geral. É algo assim que, se eu falar, mas poxa, eu vou trabalhar nichada, né? Vou deixar muita gente para trás. Então, eu me especializei para conseguir E é um desafio atender. Enorme ter que atender todos, né? Muito, muito. Porque você tem que saber ali tudo. Comércio, por exemplo. Vai categorizando, né? O que é cada um. Marketplace, né? Quando você fala de um cliente que vende por um Amazon, né? Mercado Livre, você tem que entender da parte fiscal, tributária, né? Então, é bem complexo. Então, a gente está sempre buscando, por isso que a gente não para, né? Eu acho que o contador, se ele para, pensa que sabe tudo, ele fica para trás. É nesse momento que ele patina e vem outro, passa por cima e vai embora, entendeu? Sim. Então, é bem isso mesmo. E o nosso papo tá muito bom, estamos indo pro final, mas eu queria primeiro que você deixasse uma mensagem aí para aquela câmera ali, para quem quer começar a empreender e precisa de orientação contábil, como que ele pode te encontrar também. Então, deixa esse recado aí pra galera que eu queria que você deixasse essa mensagem. Legal. Bom, a gente está falando de MEI, né? De quem é pequeno, mas não só isso, acho que no geral. Para quem está começando, comece como está mesmo, pequeno, né? Não importa o seu sonho, o tamanho do seu sonho, se ele é muito pequeno para os outros, para você é algo, vamos dizer, muito forte, né? Então, comece pequeno, estruturado, organizado. E uma coisa que eu falo muito, ligado aí ao que eu creio, né? O que eu penso, as minhas crenças, é você trazer os seus sonhos mesmo, convidar aquele que sabe de tudo, né? Sim. Que controla a nossa vida. Verdade. A gente, hoje tem um termo aí, o CEO, né? Então, a gente convida o CEO, que é Deus, né? Para os seus negócios, uma vez que você entende que com ele você consegue, né? Com uma boa organização e convidando aquele que pode fazer tudo, né? Eu acho que Deus é o centro de tudo, principalmente nos negócios. E aí é isso, eu tô aí nas redes sociais, né? Fala aí suas redes sociais, quem quiser te procurar, como que te acha aí? Bom, para me achar, tô lá no Instagram, selmacarvalho.contadora. E eu tô lá, @selmacarvalho.contadora. Tá muito chique, né? Essa nossa madrinha tá muito chique. Exactus é a marca aí. É a marca. A gente vai passar por um rebranding. Boa, muito bom. Quero saber de tudo, hein? Só novidades. Muita coisa boa. E é isso, Selminha. Obrigada, viu? Suas considerações finais, Deli. Muito bom, muito bom. Esse papo com a Selma foi muito leve, né? Nossa, muito gostoso. Geralmente, quando a gente fala de contabilidade, é aquela coisa, né, Douglas? Douglas não curte muito, né? Não, eu gosto sim. Mas foi muito leve, muito gostoso. Eu acho que esse papo assim, muitas pessoas têm que ver, têm que ouvir e saber que isso é muito importante para nossa base de vida, não só do empresário, mas de vida mesmo, né? Pra gente ter uma saúde financeira, porque com saúde financeira a gente tem uma saúde mental. Sim. Porque, poxa, muitas pessoas com problemas mentais, né? Aquela coisa toda, tristeza por conta de dinheiro, de falta de organização, você não consegue realizar seus sonhos por falta de dinheiro. Então, quando você tem essa base, poxa vida, você vai longe. Convida o CEO pra sua vida. E vai embora. E vai embora. É isso, eu acho que para empreender é organização financeira, contábil, sim, ter a mentalidade, essa mentalidade de buscar novas pessoas, conversar com novas pessoas, espiritualidade que é chamar Deus pro negócio, que eu acho que é bom a gente falar dos nossos valores, daquilo que a gente acredita. E agradecer você mais uma vez, Selminha. Obrigado demais aí pelo papo. Espero que a galera que tenha ouvido aí consiga aprender um pouquinho mais sobre como se organizar financeiramente, a importância do MEI. Eu sou desses que falam muito sobre empreendedorismo nas redes sociais, falo em qualquer lugar que eu vou, que eu acho libertador o empreendedorismo. E é isso. Fechou? Até o próximo episódio. Tamo junto. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.